Você já acordou com a sensação de que nem dormiu? Já teve dias em que seu corpo parecia estar presente, mas a mente estava distante, confusa, como se estivesse desligada? Esse tipo de cansaço vai além do físico. É um esgotamento silencioso que rouba a energia mental e vai corroendo nossa clareza aos poucos, sem fazer barulho. Muita gente acha que é normal se sentir assim com a idade, que é só uma fase, mas não é. Esse tipo de cansaço mental pode ser o primeiro sinal de algo muito mais sério. E o pior, ele se acumula, um dia depois do outro, sem alívio. A memória começa a falhar, o foco some, a irritação aparece por qualquer coisa, e a pessoa nem percebe que está presa num ciclo de esgotamento que pode levar a problemas cognitivos graves. Mas a verdade é que isso pode ser interrompido. Corrigir o que está por trás desse cansaço pode transformar sua mente, pode devolver sua energia, seu foco, seu bem-estar. E hoje você vai entender como fazer isso de forma simples e natural. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia. Às vezes é um nome, uma tarefa, até o que ia dizer. E se inscreve para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala com clareza, com carinho e com respeito pelo seu momento. Vamos juntos! Muita gente confunde cansaço mental com apenas estar cansado fisicamente, mas são coisas diferentes. O corpo até pode estar em repouso, mas a mente continua em alerta, girando em círculos sem descanso real. O cansaço mental pontual, como aquele que sentimos depois de um dia intenso, é natural e até esperado. O problema começa quando esse estado se repete todos os dias. A mente já acorda cansada como se tivesse corrido uma maratona durante a noite. Esse é o primeiro sinal de que a exaustão mental passou do limite. E quando esse limite é ultrapassado com frequência, entramos num estado conhecido como fadiga mental crônica. Isso significa que o cérebro está funcionando abaixo do ideal por tempo prolongado, o que afeta diretamente nossa capacidade de lembrar, de se concentrar, de tomar decisões e até de sentir prazer nas pequenas coisas. A causa disso pode parecer inofensiva no início. É a sobrecarga constante, tarefas demais, exigências demais, sem tempo para respirar. A alimentação ruim também pesa, porque o cérebro precisa de nutrientes certos para funcionar bem, e quando ele só recebe açúcar, alimentos ultraprocessados e cafeína em excesso, a energia que ele produz dura pouco e cobra um preço alto, e tem ainda a falta de lazer. Isso mesmo, a ausência de momentos leves, divertidos e desconectados do estresse, ele é um dos principais fatores que mantém a mente em modo de exaustão. O cérebro precisa de pausa, precisa de oxigênio, precisa de alegria, e isso não é luxo, é necessidade básica de saúde mental. Então, antes de seguir, aproveita e se inscreve no canal. Aqui você vai aprender com carinho e sem complicação como cuidar da sua mente com atitudes práticas, porque uma mente saudável não é privilégio, é direito. E quanto mais pessoas souberem disso, mais gente vai viver com leveza, lucidez e qualidade de vida. Agora que você entende a diferença entre um cansaço mental pontual e a fadiga crônica, é importante observar os sinais que o seu cérebro está tentando te dar. Um dos mais comuns é a dificuldade em manter o foco. Você começa uma tarefa e logo se distrai. Ou pior, passa horas fazendo algo e no final sente que não produziu nada. Isso vai minando a autoconfiança. Outro sintoma forte é a oscilação de humor, irritação por pequenas coisas, impaciência com quem você gosta, sensação constante de frustração. Tudo isso são alertas claros de que sua mente está no limite. E quando ignoramos esses sinais, o corpo começa a gritar. Dores musculares, pressão nos ombros, insônia, queda de imunidade, tudo conectado. É aqui que entra a importância de desacelerar. Mas não é simplesmente parar de trabalhar ou tirar férias. É incluir pausas conscientes no meio do seu dia. Elas podem durar 5 minutos, mas fazem uma diferença imensa. Levantar, respirar fundo, olhar para o céu, beber água, alongar o pescoço. Isso ajuda a recalibrar o sistema nervoso e manda uma mensagem ao cérebro. Está tudo bem? Você pode descansar agora. Essas pequenas pausas reduzem a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam a liberação de serotonina, que nos dá a sensação de bem-estar. Outra estratégia poderosa é se reconectar com a natureza. Pode parecer clichê, mas caminhar num parque, ouvir o som de pássaros ou simplesmente observar uma árvore mexendo com o vento tem efeito direto na clareza mental. Nosso cérebro evoluiu em contato com ambientes naturais. Quando nos afastamos disso, ele entra em estado de vigilância, de tensão, e quando voltamos a esse ambiente, ele se acalma. É quase imediato.
Se não tem parque por perto, coloque plantas dentro de casa, use sons da natureza ao fundo enquanto trabalha, abra as janelas e respire ar puro. A simplicidade dessas ações esconde um poder gigantesco de regeneração mental. Se estiver gostando dessas dicas, aproveita e compartilha com alguém que anda sobrecarregado. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Além das pausas e do contato com a natureza, precisamos falar sobre algo que muitas pessoas negligenciam: o impacto da alimentação na clareza mental. Você já reparou como uma refeição pesada ou rica em açúcar pode te deixar sonolento, sem energia, com a mente embaralhada? Isso não é coincidência. O cérebro é extremamente sensível ao que você come. Ele depende de nutrientes específicos para funcionar bem. Quando alimentado com industrializados, gorduras ruins e carboidratos refinados, ele responde com lentidão, irritabilidade e cansaço. E o pior, essa alimentação ruim ainda alimenta a inflamação silenciosa no corpo, um dos fatores mais perigosos para o envelhecimento cerebral. Agora, imagine começar o dia com uma refeição que alimente o seu cérebro de verdade. Um café da manhã com ovos mexidos, abacate e um pouco de cúrcuma, por exemplo, já dá ao seu cérebro colina, gorduras boas e compostos anti-inflamatórios. É quase como colocar combustível de alta performance em um carro. E você sente a diferença: mais foco, mais disposição e mais paciência ao lidar com os desafios do dia. Para os lanches, experimente nozes, castanhas, uma maçã com canela ou até mesmo um chá verde. São pequenas escolhas que, feitas todos os dias, somam clareza mental e afastam o cansaço crônico. Se você sente que mesmo com boa alimentação ainda está com a mente sobrecarregada, talvez seja a hora de considerar um suplemento, né? Mas com orientação. Claro, um dos mais indicados é a acetilcolina, uma forma segura de colina que ajuda a melhorar a memória e a concentração. Doses de 250 mg ao dia já mostram resultados interessantes. Mas lembre, suplemento não substitui descanso, alimentação equilibrada e movimento. Ele apenas reforça o que já está sendo feito corretamente. E por falar em movimento, outro pilar essencial para reverter o cansaço mental é a atividade física. E aqui não estamos falando de academia ou esforço extremo. Uma simples caminhada de 20 minutos por dia já estimula a liberação de endorfinas e oxigênio no cérebro. A mente cansada precisa de corpo em movimento. Só o ato de sair de casa e caminhar já é uma forma poderosa de interromper ciclos de pensamentos negativos e renovar a energia mental. Cansaço mental não tratado não apenas reduz a sua produtividade, como compromete o seu bem-estar emocional. Ele vai se infiltrando na rotina, roubando o prazer das pequenas coisas. Aquele filme que antes era divertido agora parece arrastado. A leitura vira um peso. As conversas perdem a graça. E aos poucos, você vai se desconectando de si mesmo. Esse esgotamento prolongado tem um nome: fadiga mental crônica. E ela é mais comum do que parece. Muitas pessoas acham que estão apenas sem energia ou com preguiça, mas na verdade estão sobrecarregadas mentalmente por dias, semanas ou até meses. E o cérebro sente. A memória falha, o raciocínio desacelera, a ansiedade aumenta. É como viver em uma neblina constante. E lembre-se, mesmo com tudo isso, o passo mais importante é se permitir descansar. Descanso não é preguiça, é inteligência emocional. Se você não parar, seu corpo vai parar por você e o preço é sempre mais alto. Dar um tempo, recuar um pouco, reorganizar a rotina, tudo isso é autocuidado. Uma das estratégias mais eficazes para reverter o cansaço mental crônico é se reconectar com a natureza. E isso não significa necessariamente fazer trilhas ou acampar em florestas. Basta um contato simples e regular. Caminhar num parque, sentar à sombra de uma árvore, cuidar de um pequeno jardim. O cérebro humano é biologicamente programado para responder positivamente a ambientes naturais. Estudos mostram que apenas 15 minutos por dia em contato com a natureza já reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E quando o estresse diminui, o cansaço mental começa a ceder. O ar puro, os sons naturais, o verde ao redor criam um espaço interno de tranquilidade que nenhum celular ou tela pode oferecer. Além disso, uma alimentação adequada é um dos pilares fundamentais para sustentar um cérebro ativo e saudável. Comer por impulso, exagerar em carboidratos refinados, viver à base de cafeína e pular refeições gera uma oscilação de energia que acaba cobrando um preço alto da mente. A falta de nutrientes certos compromete a produção de neurotransmissores como a serotonina, dopamina e acetilcolina, que regulam nosso humor, memória e foco. Um cérebro bem alimentado é um cérebro mais resistente ao esgotamento.
Inclua alimentos como ovos, abacate, castanhas, peixes ricos em ômega 3, vegetais folhosos e frutas vermelhas e beba água. A desidratação sutil já é suficiente para prejudicar o funcionamento cognitivo. Você também pode contar com o auxílio de suplementos naturais. Um exemplo é o magnésio, que ajuda a relaxar a mente e os músculos, favorecendo o sono e a recuperação mental. Outro é a L-teanina, encontrada no chá verde, que promove um estado de atenção calma, ideal para quem está exausto, mas precisa manter o foco. Sempre procure orientação médica antes de iniciar qualquer suplementação. O mais importante é saber que seu cérebro pode sim se recuperar, desde que receba o cuidado necessário. E se você chegou até aqui, lembra de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que cuidam da sua mente e da sua qualidade de vida. No próximo bloco, vamos falar sobre os maiores vilões invisíveis da memória, público e do foco. Quando falamos em cansaço mental e perda de memória, precisamos abrir os olhos para os sabotadores silenciosos que estão presentes na rotina de milhões de pessoas e são encarados como normais. Um dos principais é o açúcar refinado. Ele interfere diretamente na saúde cerebral ao provocar picos e quedas de glicose no sangue, afetando a concentração, o humor e a clareza mental. Além disso, ele alimenta processos inflamatórios que desgastam o cérebro a longo prazo. Evitar o consumo excessivo de doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados é um dos passos mais importantes para manter a mente desperta. Outro vilão perigoso é a privação de sono. Dormir mal ou dormir pouco tem um impacto devastador na função cognitiva. Durante o sono profundo, o cérebro realiza uma espécie de faxina, eliminando toxinas e fortalecendo conexões neurais essenciais para a memória e o aprendizado. Quando você negligencia o sono, essa limpeza não acontece como deveria, e o resultado é um cérebro cansado, lento e confuso. Priorize uma rotina de sono de qualidade, com horário fixo para dormir e acordar, evitando telas antes de deitar e criando um ambiente escuro e silencioso no quarto. O estresse crônico também figura entre os maiores agressores da mente. Ele mantém o cérebro em estado de alerta contínuo, desgastando estruturas importantes como o hipocampo, região responsável pela memória. Com o tempo, o estresse constante gera ansiedade, insônia e exaustão mental. Técnicas como meditação guiada, respiração profunda e caminhadas ao ar livre são poderosas aliadas na redução do estresse diário. E por fim, o excesso de estímulos digitais. Passar horas seguidas no celular ou no computador bombardeia o cérebro com informações fragmentadas, impedindo o descanso mental e provocando falhas na atenção e na memória. Reserve momentos no seu dia para ficar longe das telas, mesmo que por poucos minutos. Seu cérebro precisa de pausas para continuar funcionando bem. Esses sabotadores parecem inofensivos, mas juntos criam um cenário ideal para o declínio cognitivo. No próximo e último bloco, vamos encerrar com uma mensagem de força e mostrar por que você ainda pode virar esse jogo, mesmo com mais de 40 anos. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo na sua mente não está como antes. Talvez esteja mais difícil lembrar onde colocou as chaves, talvez o foco tenha sumido no meio do trabalho, ou talvez o cansaço mental já tenha se tornado um companheiro diário. Mas aqui vai uma verdade poderosa: você não está sozinho. E mais importante do que isso, você não está preso a esse estado para sempre. A neurociência já provou que o cérebro tem uma incrível capacidade de se renovar, mesmo com o passar dos anos. E é justamente essa esperança que precisa guiar seus próximos passos. Cuidar da mente não é luxo, é prioridade. E não importa se você tem 40, 50 ou 70 anos. Começar agora é possível e necessário. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. Adotar pausas conscientes no dia, melhorar sua alimentação, praticar exercícios leves, dormir melhor e incluir momentos de lazer já são atitudes capazes de renovar sua energia mental e recuperar sua memória. Com consistência, você começa a sentir mais clareza, mais ânimo e até mais alegria nas pequenas coisas. Lembre-se, aquele cansaço mental constante que parecia apenas parte da idade pode ser um sinal de que seu cérebro está pedindo socorro, mas ao mesmo tempo é um convite para a mudança. Um chamado para voltar a se sentir vivo, ativo e presente no agora. Não aceite o esquecimento e o esgotamento como normais. Seu cérebro merece mais, você merece mais. E a boa notícia é que esse recomeço está nas suas mãos. Comenta aqui embaixo se esse conteúdo fez sentido para você e se já viveu alguma situação de cansaço mental extremo. Isso ajuda outras pessoas a se sentirem acolhidas e mostra que ninguém está sozinho nessa jornada. E se você conhece alguém que anda esquecendo demais ou esgotado emocionalmente, manda esse vídeo para ele. Pode ser o empurrão que faltava para ele buscar ajuda e se cuidar melhor. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eles estão sendo feitos com muito carinho para ajudar você a cuidar da sua mente e viver com mais clareza e bem-estar todos os dias.